Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 67 do vestibular 2024 da FAMEP. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Duas lentes convergentes, L1 e L2, fazem parte do sistema óptico de um microscópio, de modo que seus eixos principais são coincidentes. Quando essas duas lentes distam 3D uma da outra, dois raios de luz monocromática fazem os trajetos mostrados na figura, atravessando ambas as lentes. Bom, aqui está a nossa lente 1, que é uma lente convergente, e a lente 2, outra lente convergente. A distância entre as lentes é igual a 3D. Foi dito para a gente no enunciado, mas a gente também consegue identificar a partir da figura. Dois raios de luz estão seguindo esse caminho aqui, ó. Sai desse ponto, incide na lente 1, refrata, vai para a lente 2 e vai embora paralelo com o eixo principal. Esse outro raio de luz vem, bate na lente 1, vai para a lente 2 e depois sai ali paralelo com o eixo principal. Esse é o problema. O que o exercício pede para a gente determinar? Qual é a relação entre a distância focal f1 da lente 1 e a distância focal f2 da lente 2. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que voltar lá naquela aula de artes, onde a gente vai atrás das imagens conjugadas geradas pelas lentes esféricas. Para isso, eu trouxe esse material aqui, que está disponível na descrição do vídeo. Do lado da direita, nós temos aqui as imagens conjugadas pelas lentes esféricas. No caso da lente convergente, são 5 imagens possíveis, dependendo da posição do objeto em relação à lente. Já para a lente divergente, só tem um desenho, porque o tipo de imagem é sempre o mesmo, independente de onde você coloque o objeto. Para uma lente divergente, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Bom, essa parte da direita, com os desenhos, ela é obtida através dos tais raios notáveis, a parte da esquerda desse material. Os raios notáveis são aquelas ferramentas que a gente usa para ir atrás da imagem. Raios notáveis são raios de luz que, dependendo do jeitão que o raio chega na lente, dependendo do jeito da incidência, a gente já sabe como o raio de luz vai embora, como ele vai refratar. E a partir dessas ferramentas, que são quase mantras, a gente consegue fazer o desenho. Vamos relembrar os 4 raios notáveis de lentes? Vem, primeiro raio notável. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal refrata numa direção que passa pelo foco imagem. Bom, para a lente convergente, veio paralelo com o eixo principal está aqui, refratou, vai embora numa direção que passa pelo foco imagem, pelo ponto FI. Para a lente divergente do lado, meu raio de luz veio paralelo com o eixo principal, refrata numa direção que passa pelo foco imagem. O foco imagem da lente divergente está desse lado. Esse é o primeiro. Veio paralelo, refrata pelo foco imagem. Segundo raio notável, quando o raio de luz vem numa direção que passa pelo foco objeto, ele refrata paralelo ao eixo principal. Quando meu raio de luz vem numa direção que passa pelo foco objeto, ele refrata paralelo ao eixo principal. Veio numa direção que passa pelo foco objeto, ele vai refratar paralelo ao eixo principal. Ok? Próximo raio notável. Quando meu raio de luz vem numa direção que passa pelo anteprincipal objeto, ele refrata pelo anteprincipal imagem. Olha só para a lente convergente. Veio numa direção que passa pelo ponto anteprincipal objeto, refrata numa direção que passa pelo anteprincipal imagem. Para a lente divergente é um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Veio numa direção que passa pelo anteprincipal objeto, refrata, vai embora numa direção que passa pelo anteprincipal imagem. E o último raio notável é o mais inocente, é o mais bobinho de todos. Quando o meu raio de luz incide sobre o centro óptico da lente, ele refrata sem sofrer desvio. Quando o raio de luz incide sobre o ponto O, o centro óptico da lente, ele refrata sem sofrer desvio. Revisão feita, a gente volta agora para o exercício. Bora lá? Vamos começar a nossa análise aqui pela lente 1. Os raios de luz, eles estão saindo aqui de um ponto, né? Vamos pensar que eles estão saindo aqui desse cruzamento, incidem na lente,
sofrem refração e eles vão se cruzar nesse ponto aqui. Você consegue reparar que tem uma certa simetria na figura olhando para a lente 1? Esse ponto, a origem dos raios de luz, está a uma distância 2D da lente. E o cruzamento desses raios de luz acontece a uma distância também de 2D. Isso já é suficiente para a gente determinar quais são os raios notáveis que estão aqui. Sabe por quê? Para essa distância aparecer do outro lado, e um raio de luz sai de um ponto e chega num ponto do outro lado com distâncias preservadas, é porque esse ponto aqui é o antiprincipal objeto da lente 1, enquanto o outro pontinho verde é o antiprincipal imagem da lente 1. Veja se o raio notável cabe aqui. Todo raio de luz que vem numa direção que passa pelo antiprincipal objeto refrata numa direção que passa pelo antiprincipal imagem. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo antiprincipal objeto refrata numa direção que passa pelo antiprincipal imagem. Pronto. Se isso aqui é o ponto antiprincipal, lembra que a distância do ponto antiprincipal até a lente é o dobro da distância focal da lente? Então, essa distância aqui, entre o antiprincipal e o centro óptico da lente 1, corresponde ao dobro da distância focal da lente 1. Isso aqui vale 2f1. E 2f1 vale 2D, né? Vamos escrever aqui do lado. A gente já vai conseguir encontrar a distância focal da lente 1. 2f1 vale 2D. Cancela 2 com 2. A gente acabou de encontrar que a distância focal da lente 1 é igual a D. Guarda essa informação e vamos agora analisar o problema para a lente 2. Vem para a lente 2 agora. Os raios de luz que estão indo embora da lente 2, eles não estão aqui, ó, paralelos com o eixo principal? Se os raios de luz estão saindo paralelos ao eixo principal, é porque eles têm que chegar na lente numa direção que passa pelo foco dela. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco objeto refrata paralelo ao eixo principal. Se esses raios estão saindo paralelos, é porque os raios que estão chegando vêm de uma direção que passa pelo foco. Esse ponto aqui, além de ser o antiprincipal imagem da lente 1, também vai ser o foco objeto para a lente 2. Porque aí, todo raio de luz que vem pelo foco refrata paralelo ao eixo principal. Esse ponto é onde está localizado o foco da lente 2. E a distância do foco até a lente, a distância do foco até o centro óptico da lente é a própria distância focal da lente. A nossa medida f2 vale quanto? Ela vale o próprio d. Então, olhando para a lente 2, a gente concluiu que a distância focal dela é igual a d. O exercício pediu para a gente fazer uma comparação entre as distâncias focais. Uma é d e a outra é d. Qual é a conclusão que a gente tira? Que as duas lentes têm a mesma distância focal. f1 é igual a f2 e assim a gente pode marcar a letra C como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!